Muito bem, Shalom Adonai. Abra comigo as Escrituras no capítulo 24 de 2 Samuel, que tem 25 versículos. Eu quero que você faça você mesmo a sua leitura aí e me acompanhe nesta reflexão. Veja só, a numeração do povo e o castigo que Deus enviou para Davi. Ouça isso, toda decisão tem um preço, mas algumas custam mais do que imaginamos. Aqui em 2 Samuel 24 nos leva a um dos momentos mais angustiantes na vida de Davi, quando um simples censo se transforma em um desastre nacional. Mas o que há de tão grave em contar o povo? Por que Deus permite que essa situação aconteça? E como Davi encontra redenção em meio ao caos? Essa história nos ensina que as maiores lições da vida costumam vir das nossas próprias falhas. Um rei que já havia vencido gigantes e governado com sabedoria se vê agora esmagado pelo peso de sua própria escolha, de sua própria decisão. A consequência é 70 mil vidas perdidas, uma praga devastadora e um altar construído com sacrifício verdadeiro. Agora, há algo profundo aqui. Como Deus usa até mesmo nossos erros para revelar sua graça. Este capítulo aqui abre um dos temas mais essenciais da fé, o custo da obediência, o peso do arrependimento e a esperança da redenção. Que coisa tremenda! Então, nesta reflexão, eu quero mergulhar nos detalhes desse episódio, compreender o que levou Davi a tomar essa decisão e descobrir como esse momento aponta para verdades que transformam nossa caminhada, nossa jornada, nossa trajetória com Deus. Veja só, a primeira coisa interessante aqui é o erro de Davi e o senso do povo. Preste bem atenção. O capítulo começa com uma declaração impactante. A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, incitou Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. O texto revela que Deus permitiu que o Davi fosse levado a contar ao povo. Mas quando você lê 1 Crônicas 21:1, estabelece que Satanás foi o agente por trás dessa provocação. Essa aparente contradição nos mostra algo importante. Deus permite que certas provas ocorram para disciplinar e ensinar seu povo, assim como aconteceu com o nosso patriarca Jó. Davi ordena que Joabe e os comandantes do exército percorram Israel e Judá para contar a população. A motivação exata do rei não é explicada no texto, mas o fato dele desejar saber quantos eram seus soldados sugere um desejo de medir sua força militar. O problema não estava no ato de realizar o censo em si, pois Moisés já havia feito isso no passado. Veja Número capítulo 1. O erro de Davi estava na confiança que ele depositava em seus números, em vez de confiar no Senhor para a sua proteção e vitória. Veja o Salmo 20, versículo 7. Então, Joabe percebe o perigo e questiona: mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Ele sabe que a segurança de Israel não depende do tamanho do exército, mas do favor de Deus. No entanto, Davi insiste em a contagem do povo. Então, observe só que durante 9 meses e 20 dias, os oficiais percorreram a terra, registrando os números. Quando terminam, eles trazem um relatório ao rei que havia em Israel 800 mil homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500 mil. Agora veja, o que parecia ser uma demonstração de poder logo se tornou uma armadilha para Davi. Esse episódio nos ensina que o orgulho e a autossuficiência podem
nos afastar da dependência de Deus. Quando confiamos mais nos nossos recursos do que no Senhor, corremos o risco de cair em pecado. A advertência de Joabe nos lembra que a verdadeira segurança vem de Deus e não de estratégias humanas. Veja Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Quantas vezes buscamos garantias no que podemos medir e controlar, em vez de descansar na soberania de Deus? Já passou por isso? O outro ponto interessante aqui é o arrependimento de Davi e a escolha do juízo. Porque o primeiro ponto aqui vai do versículo 1 ao 9, o erro de Davi e o censo do povo. E o segundo ponto aqui vai do versículo 10 a 14, que é o arrependimento de Davi e a escolha do juízo. Após receber o relatório do censo, Davi percebe a gravidade do que fez. O texto nos diz que sentiu remorso. Sentiu bater o seu coração, bater a sua consciência e confessou diante de Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Esse momento mostra, e agora atente, a diferença entre um líder segundo o coração de Deus e um governante comum. Davi não tenta justificar, mascarar seu erro nem culpar terceiros. Ele reconhece seu pecado e busca a misericórdia do Senhor. Na manhã seguinte, Deus envia Gade, o vidente de Davi, com a mensagem: estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Veja o versículo de número 12. Essa abordagem revela a justiça divina. Deus não ignora o pecado, mas permite que Davi tenha parte na decisão da disciplina. Você está começando a me entender ou não? As opções são apresentadas, versículo 13: 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários, que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra. Cada alternativa carrega um peso diferente. A fome traria sofrimento prolongado, a fuga exporia Davi à humilhação e ao perigo, e a praga representaria um castigo rápido, mas intenso. E diante da escolha, Davi responde com humildade: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Ele entende que mesmo em juízo, Deus é mais misericordioso do que qualquer inimigo humano. Essa parte do texto nos ensina que Deus disciplina aqueles que ama, como diz Hebreus 12. Também mostra que o arrependimento genuíno não busca escapar das consequências, mas confia na graça divina. Assim como Davi, devemos aprender a confiar na bondade de Deus, mesmo quando enfrentamos tempos difíceis. Quando você vê do versículo 15 a 17, a praga sobre Israel e a intervenção de Deus, a decisão de Davi, há um desfecho trágico, porque o versículo 15 diz: então o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo de Dan a Beceba. Não precisava ter morrido ninguém. Não precisava ter a tragédia, não precisava ter aquela confusão, não precisava ter aquela separação, não precisava ter aquele tumulto, não precisava ter aquele motim, não precisava ter aquela doença, não precisava ter aquela queda financeira, não precisava. A praga revela a severidade do pecado de Davi e ao mesmo tempo o impacto de um líder sobre o seu povo. O erro do rei trouxe sofrimento para milhares. Isso nos lembra que nossas decisões não afetam apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Olha que coisa interessante. Quando o anjo do Senhor estende a mão para destruir Jerusalém, algo extraordinário acontece. O Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe. Ele ordenou: pare, basta. Olha o versículo 16 do capítulo 24. Deus demonstra que, apesar de justo, ele é compassivo e se compadece do sofrimento humano. Davi, ao ver o anjo executando o juízo, clama ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? O rei assume total responsabilidade e intercede pelo povo, pedindo que o castigo recaia sobre ele e sua família. Custa você dizer: fui eu que errei como pai, fui eu que errei como mãe, fui eu que errei como esposa, fui eu que errei como marido, fui eu que errei como filho, fui eu que gastei muito, fui eu que não devia ter feito aquilo, fui eu que não deveria ter viajado, fui eu que não deveria ter dito aquela palavra, fui eu que não deveria ter tomado aquela escolha, aquela decisão.
Você está entendendo agora ou não? Esse ato de Davi reflete a verdadeira liderança espiritual, assumir a culpa e interceder pelos outros. Esse trecho destaca o equilíbrio entre justiça e misericórdia divina. Deus corrige, mas não destrói. Ele sempre oferece um caminho de redenção. Não esqueça isso. E dos versículos 18 a 25, nós temos o altar de Araúna e o culto da adoração. Diante da tragédia, Deus instruiu Davi, por meio de Gade, vai e edifica um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. O rei obedece imediatamente e vai até o local indicado. Quando Araúna vê Davi chegando, se prostra e oferece tudo gratuitamente. Mas o versículo 22 diz, o meu senhor, o rei, pode ficar com o que quiser e oferece-o em sacrifício. Mas Davi responde com uma das declarações mais poderosas da Bíblia, versículo 24. Não, eu faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. E aí, você quer de graça? Você quer de graça? Existe o preço, meu irmão, do discipulado. Aqui aprendemos um princípio fundamental: a verdadeira adoração envolve sacrifício. O que oferecemos a Deus deve ter valor para nós, seja tempo, recurso ou devoção. Não se trata de dar o que sobra, mas de entregar o melhor. Davi compra a eira, os bois por 50 peças de prata, constrói o altar e oferece holocaustos ao Senhor. Sabe qual foi o resultado? Versículo 25. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e a praga parou de destruir Israel. Esse momento aponta para Cristo, nosso sacrifício definitivo, que pagou o preço por nossos pecados. Assim como Davi, somos chamados a oferecer a Deus uma adoração verdadeira, que vem do coração e não de conveniências. Esse capítulo nos ensina a confiar em Deus e nos arrependermos genuinamente e oferecer a Ele o que há de melhor em nossas vidas. Eu quero terminar lhe dizendo, esse capítulo nos ensina uma lição profunda sobre confiança. O rei que tantas vezes experimentou o livramento divino decidiu contar o povo para medir sua força militar. Ele queria segurança nos números, mas Deus queria sua confiança total. Esse capítulo também nos ensina quantas vezes caímos na armadilha. Queremos garantias, planejamos cada detalhe e buscamos controle, mas a fé não é sobre ter tudo sob domínio. É sobre descansar no Senhor, mesmo quando não vemos todas as respostas. E o mais interessante é que Davi se arrependeu assim que percebeu seu erro. Ele entendeu que sua força nunca esteve no tamanho do seu exército, mas na fidelidade de Deus. O altar que Davi construiu no fim da história nos lembra que a adoração verdadeira tem um custo, discipulado tem um custo, ser obreiro tem um custo, ser pastor tem um custo, ser usado por Deus tem um custo, ser um mestre tem um custo, ser um pregador tem um custo, ser um ensinador tem um custo. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Isso aqui nos desafia, meus queridos, a avaliar o que estamos oferecendo a Deus. Nosso tempo, devoção e entrega são autênticos ou apenas convenientes? Essa é uma resposta que cada um tem que tirar. Então Deus nos chama a confiar nele sem reservas. Quando buscamos segurança fora dele, nos afastamos de sua vontade, do centro, do âmago da sua vontade. Mas quando colocamos tudo em suas mãos, ele transforma até nossos erros em oportunidades de redenção. Isso aqui foi um ensinamento tremendo para o rei Davi. A pergunta é, em quem nós estamos confiando? Muitas vezes queremos confiar no ministério, queremos confiar na placa da denominação, queremos confiar na força do pastor presidente, queremos confiar em outros meios e em outros recursos. E não pode ser assim. A nossa confiança precisa estar simplesmente em Deus. Baruch Hashem. Deus te abençoe, meu querido irmão. Em nome de Jesus.